Então, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, à avó e os outros irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a ti. Agora fica a câmara aqui a trabalhar sozinha, glória a Deus. Tem para cumprimentar os irmãos, glória a Deus. Há pessoas que têm medo das câmaras, glória a Deus, que as câmaras picam. Então você no seu espelho para fazer a barba. As senhoras não se pintam todos os dias, então, glória a Deus, natural. Não vamos mostrar aquilo que não somos. Simplesmente vamos mostrar aquilo que somos. Então vamos ler uma passagem bíblica. Eu vou pedir o João para chegar aqui para me ajudar, glória a Deus, que o João lê muito bem a palavra de Deus também. E eu gosto da leitura dele. E a seguir vamos louvar, bendizer ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Então, Salmo 100, versículo 1 a 5. Glória a Deus. Podem abrir as vossas Bíblias e vamos todos ler o Salmo 100. Chega mais aqui para aparecer na câmara. Celebrai. Celebrai. Então vamos todos repetir. Sim, vamos repetir todos. Ok. Celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor. Ao Senhor. Então só um momento. Então celebrai com alegria ao Senhor. Continua. Todas as terras. É todos os moradores da terra. E depois continua. Servi ao Senhor com alegria. Com alegria. Então Deus diz para nós servirmos Ele com alegria. E entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. E não nós a nós mesmos. Somos povos e ovelhas do seu pasto. Aleluia. Entrai pelas portas dele com gratidão. E em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração. Obrigado, glória a Deus, aleluia. Então vamos celebrar todos com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, glória a Deus. Servi ao Senhor com alegria e apresentais diante dele com canto, glória a Deus. É no exército apresentava-me diante do comandante e os outros superiores em continência, sempre fardado, glória a Deus. Se a pessoa vai estar com a rainha, que ainda não fui, mas não digo a ninguém, ao protocolo. Se vai estar com o Presidente da República, há outro protocolo. Se estamos numa parada, tem que estar tudo ali em sentido, quem esteve na tropa sabe isso, mas diante de Deus é diferente, glória a Deus. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Então Deus, como é que Deus quer que a gente entre na sua presença? Louvando, não chorando, não é procissões, não é missas, não com terços, louvai-o. Porquê? Porque o Senhor é bom, glória a Deus. Diga comigo, o Senhor é muito bom. E eterna a sua misericórdia. E diz a Bíblia que a sua verdade dura de geração em geração. A sua verdade é eterna. Então vamos louvar a Deus, vamos entrar na presença dEle, ou continuando entrando na presença dEle, louvando e bendizendo ao Senhor. Hoje o título da mensagem é sobre confiança no Pai. Confiança em Deus o Pai, em nome de Jesus. Então entrai na sua presença com louvor, com ousadia, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé e vamos louvar e bendizer ao nome do Senhor. A avocila também de pé. Aqueles que estão coxos, levantem-se em nome de Jesus. Aqueles que estão em cadeiras de rodas, levantem-se em nome de Jesus. Aqueles que estão estressados, levantem-se em nome de Jesus. Aqueles que não apetece, levantem-se em nome de Jesus. E pela fé vamos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tudo quanto tem fôlego louva ao Senhor, os periquitos, os canários, as aves, os pássaros, os lobos, os cães,
Tudo louva ao Senhor porque Ele é bom, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Pois alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Vamos dançar. Este é o dia que o Senhor nos Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei, Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o gozo eu tenho. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. O quê? Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar ao mundo. E ao mundo eu vou anunciar. E ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. À segunda, alegrai-vos à terça, alegrai-vos no Senhor. À quarta, à quinta e ainda às 16 no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E o crente ora,
e o fogo cai, e o salvo em Cristo sabe para onde vai. E o crente ora, e o fogo cai, e o salvo em Cristo sabe para onde vai. Vai para o céu, mas antes temos que fazer a obra de Deus. Em tempos como estes, eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor. Em tempos como estes, eu canto ao Senhor, eu canto a canção de amor. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Eu te adoro, Senhor, oh, cantemos todos. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, em tempos como estes, ergo minhas mãos para Jesus. Em tempos como estes, ergo minhas mãos para Jesus. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor, em tempos como estes, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor com meu ser. Em tempos como estes, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor com meu ser. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, em tempos como estes, eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor, ao Santo Espírito vem, como é, louvemos todos ao Senhor. Eu canto uma canção de amor, as pessoas lá do outro lado louvem também o Senhor. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Em tempos como estes, ergo minhas mãos para Jesus. Em tempos como estes, ergo minhas mãos para Jesus. Eu te exalto, Senhor, vem. Eu te exalto, Senhor, vem, Santo Espírito. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus,
pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. És tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livra de toda a aflição. Pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz, bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. Bendiz ao Senhor. O teu amor aos céus se estende e a fidelidade até às nuvens vai. Tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar. Tu me dás a mão e o teu amor enche meu coração e encontro paz à sombra do teu perdão. Me satisfaço na abundância da tua casa, nos teus rios de alegria beberei. Tu és meu rei, o teu amor aos céus se estende e a fidelidade até às nuvens vai. Tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar. Mas me dás a mão e o teu amor enche meu coração e encontro paz à sombra do teu perdão. Me satisfaço na abundância da tua casa, dos teus rios de alegria beberei. Tu és meu rei, ó, dos teus rios de alegria beberei. Tu és meu rei, dos teus rios de alegria beberei. Tu és meu rei. Eu só quero te louvar, quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo eu exaltarei. Teu nome santo eu exaltarei. Teu nome santo eu exaltarei. Eu só quero te louvar. Adoremos ao Rei. Quero te dizer que eu te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo eu exaltarei.
teu nome santo eu exaltarei. Teu nome, enquanto louvamos e adoramos, o Espírito Santo está visitando pessoas. Vamos adorar ao Rei. Eu só quero te louvar. Obrigado, Santo Espírito. Cura, supra as necessidades em nome de Jesus. Há pessoas que têm o canal obstruído dos ouvidos, a unção do Espírito Santo. Deus está curando, está libertando, está desobstruindo esses canais em nome de Jesus. Vamos louvando a Deus. Eu exaltarei teu nome santo, eu exaltarei teu nome santo, eu exaltarei. Não há nome tu, não há ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu terei, Senhor, não há como tu, ó todos juntos, não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu direi, Senhor, não há como tu, ó todos juntos cantando, não há como tu. E por mais toque em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu direi, Senhor, não há como tu. E todos juntos não há como tu. E nem mais toque em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu direi, Senhor, não há como tu. Oh, louvemos ao Rei. Oh, vinde adoremos. Oh, vinde adoremos. Oh, vinde adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura
na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito Senhor, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Podemos todos nos sentar, glória a Deus. Glória a Deus por estes momentos de louvor e de adoração em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, antes de começar a reunião, vou beber aqui um bocadinho de água. Glória a Deus. A unção de Deus já está sobre mim para pregar. Nós somos pessoas ungidas, mas precisamos de buscar a unção ou a presença do Espírito Santo de Deus a cada dia. E a Bíblia diz, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria sejam tiradas de entre vós. Então, ser cristão não é só nós entregarmos a vida a Jesus e depois soltamos Deus dentro da gaiola como se Deus for um passarinho, fechamos no nosso quarto 10 ou 15 minutos o final do dia ou o início do dia ou a meio da tarde, falamos com Deus, metemos Deus outra vez dentro da gaiola, porque Deus está lá no cantinho dele ou no tabernáculo dele e nós continuamos a vida à nossa maneira. Mas não deve ser assim, glória a Deus. É importante nós louvarmos e adorarmos a Deus. Deus passeia no meio do louvor do seu povo. Ainda no outro dia estava vendo um vídeo de um senhor que estava a cavar a terra, lá em África, e a terra estava árida, seca, eles cavavam, e da terra largava pó e tudo mais. Às vezes é o coração de pessoas, de cristãos. E se calhar em tempo já foi também o nosso coração. E a terra estava seca. E um rapaz, um miúdo, andava na escola e comprovou o pai que podia usar energia eólica, que a energia eólica produzia energia por rádio e o rádio conseguia tocar sem ter as pilhas.
E ele disse ao pai, se tu me concederes a tua bicicleta, nós conseguimos fazer energia eólica, ou melhor, transportar energia eólica para produzir energia para o motor e, consequentemente, o motor tirar água daquele furo ou daquele poço. Logo o pai ficou muito chateado e depois a esposa falou com ele e ele concordou. E então começou a vir água sobre aquela terra seca. Às vezes a terra é o coração das pessoas que está completamente seca, está completamente árido. E a Bíblia diz, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então a água é bom, é como se for o nosso louvor, a nossa adoração, mas e depois a seguir temos que plantar a semente. Por isso é que damos a palavra de Deus. Há pessoas que só andam na palavra, só na legalidade da palavra, tornam-se duros e tornam-se secos. Então a gente precisamos de louvar e adorar a Deus e depois precisamos da palavra que é Jesus. Jesus e a palavra são um só, nos alimentarmos da palavra de Deus. Então, essa é a razão que eu falo a palavra de Deus. E há pessoas que vão ouvir no passado, não me enganei, sim, no passado, outros vão ouvir no presente e outros vão ouvir no futuro, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado, glória a Deus. E diz a palavra de Deus em Isaías 40, 28 a 31, nós devemos ter uma Bíblia, ter um caderno para apontar. Há pessoas que só ouvem homens de Deus. É bom ouvir homens de Deus ungidos, mas não meditam na palavra de Deus, não oram em espírito. Então recebam uma boa palavra, como eu estou aqui falando, tudo mais. É bom, ficam edificados, ficam fortalecidos, mas depois não meditam na palavra de Deus. É importante nós meditarmos na palavra de Deus, enchermos nosso coração com a palavra de Deus, orarmos em espírito. Perdão. Diz a Bíblia que o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende, e que o seu espírito fala de mistérios. A Bíblia diz também em Judas, vinde amados e edificando-vos, ou fortalecendo-vos, ou construindo-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo, orando debaixo das instruções do Espírito Santo. Quando diz orando no Espírito Santo, não é só orar em línguas. Às vezes estamos a orar a palavra, debaixo da unção de Deus. Outras vezes estamos a orar em espírito. Outras vezes estamos a louvar a Deus, glória a Deus. Mas sempre precisamos da palavra viva de Deus. E o diabo tenta fazer para as pessoas não ouvirem a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus me ajuda, me alimenta, glória a Deus, a mim, às pessoas que nos ouvem, às pessoas para além daqui desta sala, na gravação. E nós somos alimentados com a palavra, o pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estamos livres da tentação, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Diz que a palavra de Deus são vida para os que as acham e saúde para todo o seu ser, para a sua pele, glória a Deus, para o seu cabelo, para os seus ovários, para os seus olhos, para o seu fígado, para o seu estômago, para o seu pâncreas, glória a Deus, para todo o nosso ser, glória a Deus. Há alturas que às vezes tenho os olhos cansados, imponho as mãos sobre os meus olhos e o Senhor me ajuda e os meus olhos recuperam. Porque a Bíblia diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. E diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. A pessoa está cansada, tem o corpo cansado, tem os olhos desgastados, tem isto, tem aquilo. E a Bíblia diz, Jesus diz, que ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor.
E diz mais que os jovens se cansarão, os jovens aguentam mais, têm mais pedalada. E então estava a fazer um treino de 15 km e chegaram 2 jovens ao pé de mim. E eu tinha o último bocadinho de água, agarrei na água, levei a água à boca, abasteci-me, molhei-me um bocadinho, que estava calor, glória a Deus, e disse, vamos embora. Fiz assim um ar forte. E eles vieram atrás de mim e eu perguntei que idade é que eles tinham. E tinham os dois 16 anos. E eu disse, tenho 60 anos. E como eles ficavam, o senhor, eles provavelmente não eram portugueses, tinham a pronúncia um bocadinho diferente, mas falavam e compreendiam português. O senhor está muito bem. E eu quis me exibir um bocadinho, não digo a ninguém, mas quis me exibir um bocadinho e comecei a acelerar. E a palavra de Deus mais uma vez se cumpriu. Há pessoas que se exibem na doença. Eu exibo-me a Deus na força de Deus. Glória a Deus. E diz a Bíblia que os jovens se cansarão e se fatigarão. E os moços ou os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, esperar no Senhor é literalmente esperar no Senhor. Às vezes estou sentado antes da reunião e estou a esperar em Deus, meditando, ou às vezes estando em silêncio, ou às vezes orando em língua, estou esperando no Senhor. Ontem estava correndo e estava esperando no Senhor, porque ia logo no início, ia correndo devagarinho, ia falando com Deus no meu coração. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então Deus renovou as minhas forças e a palavra de Deus mais uma vez se cumpriu. Subirão com asas como águias, correrão, eu ia a correr, literalmente a correr, e só pode correr quem está de perfeita saúde. Se a pessoa tem problema cardíaco, assim, não posso correr, o doutor disse para não me esforçar muito. E a Bíblia diz, correrão e não se cansarão. Chegou uma altura e estava cansado, mas não estava um cansado assim exagerado. No outro dia fiz uma prova de esforço e levaram até ao limite. E o doutor que estava lá só queria falar e não me apetecia falar, e ele quis-me levar ao limite. E a Bíblia diz, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não gosto de caminhadas, só às vezes faço, gosto mais de correr. Eles foram comigo, fomos acelerando, e para o último quilómetro eu queria acelerar mais um bocadinho. Eu disse, Senhor, vamos parar aqui, porque já estamos aqui na praia, mas eu queria que nós fôssemos mais um quilómetro. Mas, glória a Deus, foi proveitoso para eles, foi proveitoso para mim, e mais uma vez a palavra de Deus se cumpriu. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então Deus promete saúde divina, glória a Deus. Noutra semana falei pessoas com problemas nos joelhos direitos. Hoje, novamente, alguém tem problemas no joelho direito. Creio que levou a infiltrações ou injeções no joelho direito. E eu falo a unção de cura sobre os seus joelhos. Ele é o Senhor que te sara, é o Senhor que te cura de nenhuma das enfermidades, porei sobre ti que pus sobre o Egito. Isabel traz ali os lances, traz os lances de praça, todos os lances que houver aí, traz os lances de praça, abre-se de praça, que há aqui uma unção de Deus, eu quero ungir estes lances, glória a Deus. Podes ir para lá. Podes levar para lá. E agora quero ungir estes lances, porque agora e não daqui mais a bocado, e porque não daqui mais uma hora, porque agora sinto uma unção de Deus para ungir. Isto é lances normais que nós compramos, lavamos, mas eu sinto aqui uma unção de Deus para orar, para ungir, para libertar a unção de Deus sobre estes lances. E depois vou distribuir estes lances sobre as pessoas, e quando Deus impulsionar a sua vida, o seu coração, alguém que esteja a passar enfermidades financeiras, enfermidades no corpo, fale que estes lances têm a unção de Deus, e dê à pessoa, abençoa a pessoa. Nem o lance que cura, nem imposição nas mãos que cura,
é Jesus. O lance é como se for um interruptor da nossa fé. A nossa fé não está nos panos, a nossa fé não está nos lances, a nossa fé não está no João Silva, a nossa fé está em Jesus. E a Bíblia diz: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a nossa missão não é só aqui dentro da reunião, mas em todo e qualquer lugar. Jesus diz: olhe por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Hoje o título da mensagem é Confiança no Pai. Confiança no Pai. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu também estou a aprender, todos nós estamos a aprender com a palavra, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. E no outro dia estava num restaurante, sentado, e entrou uma senhora e estava a tremer a mão. E eu olhei como as outras pessoas olharam, disfarceu o olhar, mas não fiz nada. Mas Deus impulsionou no outro dia o meu coração, quando ver assim pessoas, impor as mãos sobre elas, orar sobre elas em nome de Jesus para que recuperam. No outro dia estava nas finanças, estava a tratar de um assunto e o colaborador que estava lá disse que tinha um problema na vista esquerda e que só tinha 40% da visão na vista esquerda. E eu ouvi, como as outras pessoas ouviram, e não fiz nada. E depois Deus compungiu meu coração. Então Deus põe pessoas enfermas ao nosso lado para nós transmitirmos a vida, para nós transmitirmos a saúde. No outro dia estava num determinado lugar uma rapariga com uma enfermidade grave e Deus já pôs no meu coração ter lanços ungidos para quando for lá, mesmo que ela não estar lá, através de um amigo dela entregar o lance, e digo para entregar à Daniela. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus faz isso porque ama as pessoas. É da vontade de Deus que as pessoas tenham todas as necessidades supridas e é da vontade de Deus que as pessoas vivam em saúde divina em nome de Jesus. E a saúde não vem diretamente do céu, vem através dos canais que Deus trouxe aqui para a terra. E os canais somos nós. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Há outro senhor que no outro dia estávamos a falar de determinados assuntos e eu não falei ali de Jesus, mas sei que o coração dele está aberto. Até à altura vou-lhe falar de Jesus, que Jesus é o único caminho, é a verdade e é a vida e que ninguém pode vir a Deus a não ser por Jesus. Então a nossa vida não é só aqui dentro da reunião, que nós louvamos e adoramos a Deus, glória a Deus por isso. Semeamos os nossos dízimos, glória a Deus por isso. Sentimos a presença de Deus, glória a Deus por isso. Mas a nossa vida não é só aqui dentro. E não é só tirar Deus de dentro da gaiola, fazemos umas oraçõezinhas e agradecemos, alguns agradeçam a Deus à noite e Deus diz: epá, quase que não me tiravas da gaiola hoje. E depois pomos Deus outra vez dentro da gaiola. Ou alguns dentro do tabernáculo. Entre eles andarei e viverei. Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele, a todo e qualquer lugar e andemos com Ele e vivamos a vida aqui na terra juntamente com Jesus. No nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa corrida, em tudo andando com Jesus, porque Ele é o caminho para nós andarmos, é a verdade e a vida. Não só para nós chegarmos ao Pai, claro, mas para nós vivermos aqui na terra. Eu ontem meditei na palavra de Deus, escrevi parte da mensagem, mas no meu coração ainda estava assim, amarrotado, não me sentia confortável, não me sentia a unção de Deus,
e parei, e depois vim ver um bocado de televisão e depois adormeci um bocado, mas a mensagem ainda não estava composta no meu coração. E lembro-me quando a Bíblia, que levou 1500 anos a ser escrita, aliás, 1300, 1400, um pouquinho 1500 anos, e eles não dizem agora vou escrever isto, vou escrever aquilo, e não quer dizer que Gênesis 2 foi escrito depois de Gênesis 1. Foi assim que Deus impulsionou, portanto, as pessoas, determinadas pessoas, a organizar, mas não quer dizer que Gênesis 2 foi escrito depois de Gênesis 1, foi organizado assim. Então a unção do Espírito Santo de Deus vinha sobre eles e eles escreviam, às vezes de dia, de noite, seguiam aquele entusiasmo do Espírito Santo. E mesmo nós devemos seguir o entusiasmo do Espírito Santo. E quando aquela unção, quando aquela inspiração do Espírito Santo passava, aquilo não dizia nada para ele e não conseguiam escrever, paravam. E depois vinha outra vez aquela unção do Espírito Santo, e eles escreviam, e depois até ficavam admirados daquilo que escreviam. Glória a Deus. Então Deus nos unge. Então precisamos de fazer a obra de Deus ungidos pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia que não é por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Porque é que acha que nós oramos aqui em línguas antes da reunião? Para já, quem beneficia somos nós, ponto final. Não só antes da reunião, mas todos os dias eu oro. E louvamos a Deus porquê? Para atrair Deus aqui, porque estar a dar uma reunião sem Deus torna-se um clube. E o clube não tem a ver com o número de pessoas, o clube tem a ver se Deus não está lá. Porque se Deus não estiver lá, um conjunto de rasas e mesinhas, que até lê a Bíblia e tudo mais, mas Deus não está lá. Então precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. O pastor que na cega, às vezes louvava, ia começar a pregação, ia brincando e dizia, ainda não estou preparado para pregar. Ainda não estou preparado para pregar, ainda não estou preparado para pregar. E esperava que aquela unção do Espírito Santo de Deus viesse sobre ele. Então nós precisamos da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo de Deus sobre nós, glória a Deus. E Deus quer se usar de nós, ou melhor, que nós sejamos cooperadores, com essa unção, com essa presença de Deus. E não há honra maior na terra do que nós sermos uns vasos nas mãos de Deus. Se a pessoa é diretor de um hospital, está a defender a causa do hospital ali falando. Se é um diretor de uma empresa, da NCH ou de um DNCH, ou representante de um comissário de polícia, está a representar a entidade que ele representa, que ele veste a farda. Mas Deus precisa de representantes dele aqui para anunciar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias. E a boa nova, a boa notícia é que nós somos representantes de Deus aqui na terra. E se um embaixador se veste bem, todo bonito, eu também, como embaixador de Deus, como representante de Deus, me visto bem, não só por fora, mas também por dentro. A Bíblia diz, apresenta-te a Deus aprovado, como aquele que maneja bem a palavra de Deus. Que é manejar bem a palavra de Deus? É transmitir a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. E a palavra nunca volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviada. Então, no título desta mensagem, Confiança no Pai, nós, às vezes que queremos confiar em Deus, nosso coração enfrenta ansiedade e preocupação. E a Bíblia diz, Jesus diz, Provérbios 4, 20 a 23. Então, mas Jesus já era no Velho Testamento, já. Diz que no princípio era o Verbo. Jesus ficou com o nome de Filho de Deus quando entrou no ventre da Maria, mas Jesus já existia. Jesus já era o Verbo. E Deus nos trata a nós que já recebemos Jesus como filhos.
Há pessoas que tratavam o pai como vosso mercê. Outros tratavam como senhor. Outros tratam por tu. Outros tratam sem respeito. A gente deve honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não só o pai físico, mas o pai espiritual. Se hoje mudou de ministério e tudo mais, até aquele nível você foi transmitido, foi ajudado por alguém. Então, se hoje não está junto com essa pessoa, não se associa, mas no seu coração abençoa aquela pessoa em nome de Jesus. Então diz assim, filho meu, Deus nos trata por filhos. Filho é aproximação. Já viu que é um pai dizer a um filho, oh meu querido filho, oh meu filhinho. É diferente dizer, olha lá, faz lá isso. Ele faz. Mas a Bíblia diz, filho meu, atenta para as minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os casachos e saúde para todo o seu ser. Mas saúde para todo o seu ser. A palavra é saúde para todo o meu ser. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu espírito. Catherine Kuhlman dizia que uma das coisas que ela tinha muito cuidado era guardar o coração. E como é que nós guardamos o nosso coração? Porque do coração procedem as fontes, ou rios, ou ribeiros de água viva. E alguns já se secaram. Há pessoas que liam a Bíblia durante anos, eram presbíteros e até pastores, pregavam nos púlpitos. E a Bíblia parece que tinha vida. Hoje a Bíblia é um papel qualquer, aquilo já não lhe diz nada. E você antes falava com verdadeira expressão, hoje você gagueja e tudo mais, sabe porquê? Perdeu a unção de Deus sobre a sua vida. Eu sei o seu nome, sei para quem estou a falar, mas por sabedoria não vou falar o seu nome. Você às vezes, tempos a tempos, inclusivamente me tem telefonado a mim e tem elogiado a palavra de Deus que é falada, mas temos que nos voltar para Deus. Junte-se a alguém que seja ungido, tenha unção de Deus sobre a sua vida, para que você vá em frente e não pereça no deserto. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E devemos guardar o nosso coração, às vezes há inquietação, há perturbação, há isto, há aquilo. Estamos preocupados com coisas da vida que acontecem a todos nós. E quando a preocupação vem ao nosso coração, não é no nosso nariz, não é aqui nos nossos olhos, não é nas nossas mãos, é algo que fica dentro de nós. Ou porque estamos magoados, ou porque estamos preocupados, ou que estamos ansiosos, isto e aquilo, acontece a nós humanos. Como é que tiramos a ansiedade e a preocupação dentro de nós? A Bíblia diz, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é bom, agradável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar, mas às vezes estamos preocupados. E quando eu começo a orar em língua, já viu você às vezes, passa as mãos no móvel e embora limpasse no outro dia, já está um bocadinho pó, faz lembrar aquele, um filme daquele cómic, do quadro, o inglês que pintou a Gioconda. Mr. Bean. Uma vez lá a ver uns quadros, passou assim e notou que aquilo tinha pó. E a seguir o filme desenrolou-se todo no pó. E às vezes já há pó que vem ao nosso coração, a ansiedade que vem ao nosso coração. Então não vamos esfregar com um esfregão de arame dentro do nosso coração, como é evidente. Então como é que tiramos a ansiedade, a preocupação do nosso coração? Quando nós oramos em línguas, começamos a orar em línguas, às vezes 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, às vezes um dia, 2 dias. E a ansiedade e a preocupação saem de nós. Às vezes o problema ainda não está totalmente resolvido, está em vias de se resolver, mas aquela ansiedade, aquilo que rói o seu coração e o meu coração,
já não está lá dentro porque nós oramos em espírito. Então, quando nós oramos em espírito, guardamos também o nosso coração. Limpamos o pó, o nosso espírito sintoniza com Deus e a vontade de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, filho meu, atenta para as minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido, porque são vida para os casachos e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E diz assim Atos 2:38 a 39, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Então nós não nos conseguimos arrepender ou mudar de atitude sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que dá o arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Batismo em nome de Jesus é receber Jesus na nossa vida, no nosso coração, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Já viu que a Bíblia fala? Nós recebemos o dom do Espírito Santo a seguir, depois de recebermos Jesus, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Às vezes no corpo de Cristo há confusão. Sabe, eu não recebi o Espírito Santo, ainda não estou preparado para receber o Espírito Santo, mas não é pela sua preparação. Nem é por força, nem por violência, mas é pelo seu Espírito. Com a mesma fé que nós recebemos Jesus, é com a mesma fé que nós recebemos o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Porque a Bíblia diz que quer que todos se salvem, não é da vontade de Deus todos se salvarem, quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todas as pessoas se salvem e sejam batizadas com o Espírito Santo. E diz em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Então às vezes a pessoa, para começar a falar em línguas, quer sentir. Mas a Bíblia não diz que sentir, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Então a gente às vezes é cheio do Espírito Santo e começa a falar, outras vezes nos enchemos do Espírito Santo à medida que vamos falando. Amados, edificando-vos, fortalecendo-vos, enchendo-vos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Porque às vezes alguns dizem que o batismo no Espírito Santo não é para todos. O falar em línguas não é para todos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. É da vontade de Deus toda a pessoa que já recebeu Jesus, com a mesma fé que já recebeu Jesus, abre o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo agora o batismo no Espírito Santo. Pela fé começa a falar em línguas, e 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 diz que o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Às vezes as pessoas querem que o pastor só se manifeste nos dons, mas as pessoas não cresçam. E Deus quer que a gente cresça no entendimento. Essa é a razão que eu estou falando, estou transmitindo, estou pregando, estou ensinando. Eu falo aquela história do passarinho, com o senhor tinha um passarinho e abria-lhe o bico. Ele não queria, eu fechava o bico, ele abria-lhe o bico, ele fechava o bico, e a determinada altura ia metendo uns baguinhos de arroz, outra comida no bico dele. Mas e depois ele tinha lá outro passarinho foi ensinando e ele começou a comer. E hoje já vai à mesa do banquete, ou seja, lá o sítio onde tem a água e a comida, e já se vai alimentar. O mesmo é connosco também. Deus quer que se a gente nos alimentemos na mesa e que nós cresçamos. Que muitas vezes no corpo de Cristo o que acontece é que pastores intencionalmente, ou sem ser intencionalmente,
querem pôr os irmãos a comer na mão deles. Há pais que querem que os filhos comam sempre na mão deles. Mas a nossa missão como pais ou como líderes espirituais é que as pessoas cresçam e tomem posse daquilo que Deus já nos deu. Já viu que é um pai estar a dar mesada ao filho os 20 anos, os 21 anos, os 25 anos. Qualquer coisa está errada com o pai e também com o filho. Porque o pai está a habituar mal o filho e o filho está a ser mal habituado. E depois um dia o pai parte de terra ou há um precalço qualquer que deixa de poder dar a mesada, o filho entra no desespero. E às vezes filhos casados, já de casados e com filhos, e vivem com a mesada dos pais. Que vergonha! Vergonha para o pai e vergonha para o filho. Glória a Deus. E não convém que seja assim. Glória a Deus. Então Deus quer que a gente cresça. Isto a nível dos pais e dos filhos e às vezes também no ministério, glória a Deus. E a Bíblia diz assim em Hebreus 10:35, não rejeiteis a vossa confiança, a vossa fé. Fé em Deus que tem grande e a vontade de galardão, recompensa. Já vi, a nossa fé tem recompensa. Você tem o dinheiro no bolso, lá o dinheiro, você leva o dinheiro, vai ao supermercado, vai ao restaurante, o dinheiro tem recompensa. Você senta-se, olha, quer um sumo, quer pão, quer azeitonas, quer o melhor prato do dia e você senta-se porque o dinheiro tem a recompensa. Traz-lhe aquilo que você quer para você comer. Vai ao supermercado, você quer comprar massa, arroz, bolachas, queijo, chocolate, você põe tudo no carrinho, porque tem ali o dinheiro e o dinheiro traz-lhe a recompensa, glória a Deus. Você vai a um stand, anda a namorar o carro e depois chega lá um senhor, como está? Um senhor de gravata, todo gentil. Você, estou ali a namorar aquele carro e você entra no carro e faz umas festazinhas do carro e fala com o carro e o carro fala consigo, pip, pip. E o carro diz para si, gosto muito de ti. E você diz, gosto também muito de ti. E você dá um beijinho, dá um abraço no carro e depois tem dinheiro, traz o carro para casa. Então a Bíblia diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. A vossa fé que tem grande e a vontade de galardão. Há pessoas que pensam que o Deus é o dinheiro, mas Jesus é o nosso Deus. Não rejeiteis a vossa confiança que tem grande e a verdade de galardão, recompensa, porque necessitais de paciência ou persistência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus possais alcançar a promessa, aquilo que Deus promete. Porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, da confiança em Deus, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, o pastor Paulo, porém, Deus abençoe a sua vida, pastor Paulo, porém, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem. Há pessoas que não creem em nada, não creem em milagres, não creem em multiplicação de dinheiro, não creem em multiplicação do pão e do peixe. E depois, às vezes, quando tem algum problema, vão para o médico, vão para isto, vão para aquilo, e a Bíblia diz assim, olha, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e afasta do seu coração do Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Já viu uma vez havia um rei chamado Rei Asa, e o Rei Asa teve um problema, uma enfermidade grave. Não vou falar aqui em enfermidade grave. E então recorreu aos médicos, em lugar de primeiro confiar em Deus, se tivesse que recorrer, recorria, mas confiando primeiro em Deus, e sabe o que aconteceu? Ele morreu naquela enfermidade. O que é que isso quer dizer? Há pessoas que confiam primeiro no médico, confiam no seguro, confiam nisto, confiam naquilo. Fiz a oração, Deus não curou, vou ao médico e tudo, confio no médico. E afasto o seu coração do Senhor. Porque semear os meus dízimos, semear as minhas ofertas, lá o meu amigo não semeia e a vida dele até vai bem,
Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Isto de confiar em Deus, de adorar ou rezar é para os fracos. É para os fortes. Já viu quando David foi lá à guerra lutar contra o Filisteu, os outros soldados, os irmãos e todos, e o rei estava todo encolhido. Ele disse, eu vou. E os outros disseram assim, todo pregunçoso, e armado em bom, isto e aquilo, mas eu vou. Porque eu uma vez estava lá a cuidar nas ovelhas, e uma vez veio um leão, outras vezes vieram um urso, e eu joguei-me a ele, Deus me ajudou, e rasguei o leão e o urso. Então Deus também me vai dar a vitória sobre este incircunciso filisteu. Então já viu, ser cristão é para os fracos ou para os fortes? Até um dia Sansão não quer dizer que fosse ali todo musculado, que ia para os nada, uma pessoa normal. Os filisteus vinham contra ele, o Espírito do Senhor era sobre ele, ele ia derrotar os filisteus. E um dia, com uma cajadada de um burro, com uma caiveira de um burro, matou 1000 filisteus. Havia tão confiança em Deus. É para os fracos ou para os fortes? Diz que os que esperam o Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Honra ao Senhor com as tuas primícias e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, quando nós semeamos, na sexta-feira semeamos, hoje vamos semear. Quando nós estamos a semear os nossos dízimos, as nossas primícias, estamos a dizer que confiamos em Deus. Há tempos uma pessoa teve um problema nos pulmões. Aconselhei ir ao hospital. Foi ao hospital, foi analisado, fizeram as radiografias e tudo mais, e o médico disse, toma isto, toma isto, toma isto, toma isto. Pusemos todos os medicamentos por ordem, aquele que era para tomar primeiro e depois os outros. Oramos sobre os medicamentos, abençoamos os medicamentos e sabe o que aconteceu? Numa semana a pessoa estava totalmente curada para a honra e glória de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que o inimigo tenta fazer as circunstâncias é para nós afastarmos o nosso coração, para nós afastarmos o nosso coração do Senhor. E a Bíblia diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. E diz que nós, quando confiamos em Deus, somos como Deus nos planta em ribeiros de água viva, nos guia por pastos verdejantes e por águas tranquilas, glória a Deus. Eu vou pedir à Karina que me traga agora aqui a Santa Ceia. Nós vamos tomar Santa Ceia. E a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós. Então, se não vem de nós, não somos nós, chega mais aqui, mais aqui. Não somos nós que nos elogiamos. É Jesus que nós elogiamos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então agradecemos a Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Podes ir servir às pessoas. Então toda e qualquer pessoa que já entregou a sua vida a Jesus, experimentamos a graça e o favor de Deus. Então, se você ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, diz Jesus a cada um de nós hoje que pela graça nós somos salvos por meio da fé. A fé tem grande e avultado galardão, por meio da fé, da confiança em Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Há tempos li com o presidente dos Estados Unidos, foi o único que vivia sem ser a mansão, comprava móveis velhos e tudo mais para ajudar instituições de caridade. Tá bom.
Mas a salvação não vem por ajudar instituições de caridade. É bom, é um ato de Deus, mas a salvação é pela graça em Jesus. Que ainda que a gente fosse queimado, desse todo o nosso dinheiro, fizesse todo o nosso sacrifício, não fosse por amor, nada disso valeria. Então precisamos primeiro do amor que é Jesus na nossa vida, no nosso coração. Você ainda não convidou o amor que é Jesus? Este é o tempo e esta é a hora de abrir o seu coração para o amor, para Jesus. E diga com fé estas palavras poderão mudar a sua vida para sempre. Vocês declarar com fé, diga, ó Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. Senhor Jesus, entre na minha vida, entre no meu coração, ajuda-me, endireita a minha vida, Senhor. Eu te peço a tua ajuda e recebo com fé. Não esteja sempre a pedir a ver se Deus dá, porque Deus já deu. Receba com fé em nome de Jesus. E agora sim, todos podemos agarrar no pão. Pão, glória a Deus. Eu vou ao pão. Vamos todos agarrar no pão e comer o pão. Comer a salvação. Comer Jesus, comer a palavra de Jesus. Aleluia. O pão é como se for o doping espiritual, a energia do céu. Um anjo deu um pão a ao Elias. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas que pão é este? Jesus é o pão da vida. E vamos agarrar neste vinho, que é sumo de uva, e vamos beber, glória a Deus. Aleluia. Em vitória, em triunfo, em nome de Jesus. Às vezes estão na tasca, eles fazem um brinde disto e daquilo, dos anos, e a gente fazemos um brinde ou comemoramos a vitória, que fomos salvos pela graça. Por meio da festa não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém. A Santa Ceia restabelece todo o nosso ser em nome de Jesus. Recebemos a vida, a saúde divina sobre todo o nosso ser. Sobre todo o nosso corpo em nome de Jesus. Sobre os nossos olhos, sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, porque Ele é o Senhor que nos sara. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, mas eu tenho que estar enfermo. Não. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, eu sou o Senhor que te sara. No tempo da pandemia, perguntava, então tu já tiveste Covid? Não. Ou tu já tiveste Covid? E as pessoas davam a entender que estava mal era quem não tinha tido Covid. Mas eu acho que é o contrário. Aquele que habita nos esconderijos do alto, mas é normal ter o Covid. Eu dizia para pessoas, normal é não ter o Covid. Mas é normal toda a gente estar de 40 anos. Normal é não estar. Perdão. E às vezes até mesmo cristãos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus em nome de Jesus. Louvamos a Deus em nome de Jesus. Não vamos pôr Deus dentro da gaiola, andar dentro da gaiola, tirar um bocadinho da gaiola, andarmos com Deus todos os dias, todas as horas, irmos trabalhar, falar com Deus no nosso coração também, a conduzir o nosso carro, a fazer um negócio, porque Deus sabe fazer melhor negócios do que nós, do que eu. Mas eu sou aqui um perito a fazer. Jesus é melhor do que eu. Eu sou aqui um perito no ginásio. Jesus é melhor que eu. Aleluia.
Então vamos falar uma palavra de finanças antes de terminar. Uma vez alguém assistiu à reunião, ou vinha a assistir, e disse: mas quanto é que vocês levam lá para a reunião? Você é entre si e Jesus. Eu vou à reunião, mas eu não dou nada, como se me importasse isso alguma coisa. Eu não dependo da pessoa A, B ou C, depende de Jesus. Se você vier e semear, é você que beneficia. Se a pessoa vir, que eu gosto que as pessoas venham, glória a Deus que venham, mas se porventura alguém não vier, a minha fé está em Jesus. Não está na sua pessoa, claro que é bem-vindo, Deus ordena a bênção da união, mas a minha fé está em Jesus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Porque no meio da aflição não é você que me vai socorrer. Quando eu em tempos andei pelo vale da sombra da morte, não foi você que me ajudou. Quando em tempos esteve enfermo, não foi você que me ajudou. Foi Jesus. Quando tive que mudar o rumo da minha vida, que passei tempos difíceis, não foi você que me ajudou, foi Jesus. E glória a Deus para aqueles homens de Deus ungidos, que às vezes assistia ao vivo, e ouvia pregações ungidas, e orava em línguas, e Deus levantou o meu espírito, e aqui estou eu pregando o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura, toda a criatura. Glória a Deus. Importa que o Evangelho seja pregado. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. E diz assim: aconteceu que, apertando a multidão a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Não há prioridade melhor do que a gente ouvir a palavra de Deus. Nem é para ouvir o Sporting, nem o Benfica, nem os campeonatos da Europa de atletismo, nem os mundiais, que eu gosto muito de atletismo, outros gostam de futebol, o clube, nem para ouvir a reunião do partido. Pessoas põem a fé no partido. No PSD, no PS, no Chega, no Desachega, na esquerda, na direita, no centro. Eu ponho a fé em Jesus. Outros põem a fé na pessoa A, B ou C, no doutor, no psicólogo. Eu ponho a fé em Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, não há melhor aperto do que estarem-se a apertar para ouvir a palavra de Deus. Diz que um dia Jesus estava a pregar num sítio e a determinada altura trouxeram um paralítico. A sala estava tão cheia, que o paralítico não conseguia entrar lá pela situação normal, pela entrada. Ninguém deixava entrar. Então eles tiveram uma ideia. As casas eram diferentes, eram de canizes. Eles subiram o telhado, com uma paviola, o homem lá dentro, abriram o telhado e desceram o homem lá na maca, lá para o telhado, e Jesus viu a fé deles e disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E alguns disseram: epá, mas quem é ele para perdoar os pecados? Ele disse: qual é mais difícil? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E ele disse: levanta-te e anda. E o homem que estava paralítico levantou-se e andou. E todos glorificaram a Deus. Então não há melhor prioridade do que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Poucas coisas me deslocam do Algarve. Uma delas é para pregar a palavra de Deus ou para ouvir homens de Deus ungidos. Como há algum tempo fui a Lisboa, fomos com tempo, fomos almoçar a um restaurante e esperamos o resto da tarde, uma tarde abençoada, e simplesmente esperamos para ouvir o Benino. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, já viu ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, que é ali perto de Almancil. Estou a brincar. E viu estar 2 barcos junto da praia do lago e os pescadores, a descer deles, estavam lavando as redes. E de certeza que não estavam contentes. A pessoa trabalha até o fim do mês, imagino que o mês termina a 30. O mais tardar o dia 30, a pessoa devia ter o dinheiro na conta. Há patrões que pagam dia 1, dia 2, dia 3, dia 10.
É mau exemplo. No último dia do mês, devia ter o dinheiro na conta o mais tardar. Então o empregado já confiou um mês. No último dia do mês, até às 0 horas, o dinheiro devia estar na conta disponível. E os pescadores haviam deixando dele, estavam lavando as redes, não estavam contentes. Imagina, a pessoa põe o cartão multibanco lá no multibanco, vê o dinheiro ainda está na conta. Talvez amanhã. E depois no outro dia ainda não está, no outro dia não está. E a pessoa começa a ficar preocupada. Tem que pagar as contas, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. E o mesmo aconteceu aqui com os discípulos. E vi estar 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Sabe o que é que apanharam? 0. E entrando num dos barcos, como é que Deus entra na nossa vida? Quando a gente autoriza. Há pessoas que entregam a vida a Jesus, mas Deus entrar no barco, não. Nas minhas finanças, não. Primeiro é o meu empréstimo, é a minha casa, é isto, é os meus filhos. E se sobrar, Senhor Jesus, está aqui uma moedazinha, 50 cêntimos. Então, você para si, para as suas coisas, dá o melhor, e para Jesus dá o resto, dá as sobras. Então, quem é o Deus da sua vida? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. É importante nós ouvirmos ensinos. Ele podia ter feito ali um milagre logo. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E a fé vem, não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, para ouvirmos a palavra de Deus. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: olha, agora afasta ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lembre-se que eles tinham trabalhado a noite inteira. Depois da pessoa trabalhar a noite inteira, o que é que apetece? Comer qualquer coisa, ir dormir. Eles podiam dizer, não, Senhor, a cada dia o seu mal, vamos viver a cada dia, agora vamos dormir, dormimos com fé e depois amanhã logo a gente combina essas coisas que agora já não há tempo para isso. Não. A bênção vem quando a gente obedece no tempo de Deus. Há uma unção da obediência. Porque é quem impôs as mãos nos lenços já há bocado e não impõe agora? Foi o tempo de Deus. Como alguém diz, o Kairos de Deus. E eu digo o portal de Deus, o tempo de Deus, para fazer aquilo. E respondendo Simão disse, mestre, vem trabalhar toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E foram outra vez para a pesca. Vamos para a pesca. E se a gente não apanha nada, e como é que vai ser? Mas foram também com fé e com entusiasmo em Jesus, porque a palavra de Deus traz ânimo e traz fé. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Uau, aleluia! Mas eu sabia que isto funcionava, semear para colher. E fizeram sinal os companheiros que estavam no outro barco, em aflição, que os fossem ajudar. E diz que foram encher os barcos de maneira tal quase um pique. Tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. Claro que era uma alegria, todos em festa. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus e dizendo, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador, sou um homem com muitas imperfeições. Ainda falho, mas tu abençoas. Como é que sabemos se uma bênção é de Deus? Toda a bênção que é de Deus atrai para Jesus. Há pessoas que arranjam trabalhos, arranjam negócios, não conseguem vir a reuniões, já não têm tempo de estar com as mulheres, de fazer amor, de acompanhar o crescimento dos filhos, estar no tempo de lazer. Isso não é de Deus. Ganha muito dinheiro, mas o objetivo é você afastá-lo de Jesus, da palavra de Deus. Sim, mas eu trago o meu dízimos lá à igreja. Mas está a afastá-lo de Jesus, já essa bênção não é de Deus. E vendo Simão, prostrou-se aos pés de Jesus. Então, o que é que a bênção fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Não se afastou de Jesus. Já viu? Dizendo, Senhor, ausenta de mim. Pelo que o espanto se apoderou deles, e todos com eles estavam por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas,
porque de agora em diante continuas a pescar, mas ser pescador de homens. E desde que eles levantaram os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não quer que a gente se envolva só nos negócios do mundo, mas no reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto nos é acrescentado. Então hoje vamos semear, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir Jesus no barco, a falar a palavra de Deus. E que a palavra não volta para Deus vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado. É sinto como um rio, como uma unção a fluir em nome de Jesus. Já viu? E a bênção vem, a gente a obedecer no tempo. A pessoa diz, mas eu semei amanhã, semei segunda. Não, é hoje. A bênção vem quando a gente age no tempo hoje. Esta mensagem não é para falar amanhã, embora vá ser ouvida no passado, no presente e no futuro, mas é para falar hoje. Às vezes as pessoas falam a palavra de Deus, o que estão a falar é uma palavra bonita, mas não traz bênção. Sabe porquê? Porque Deus não disse para falar naquele tempo. Deus até falou o seu coração, está correto, edificou a sua vida, o seu coração, mas não era para Deus falar hoje. A gente precisa de sempre ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Há pessoas que têm inflamações na garganta, têm a garganta irritada. A unção do Espírito Santo está curando neste preciso momento. Então nós vamos terminar aqui a reunião em nome de Jesus. As pessoas têm lá o número da conta, semeia com fé também, a gente sempre semeia no homem. Né? Semeamos numa coisa abstrata, é sempre o homem que recebe. O Elias foi ele que recebeu. Quando a gente semeia sempre no homem, e a soma que é de Deus é responsável diante de Deus de fazer aquilo que Deus assim quer com o dinheiro que semeia na sua mão. Glória a Deus. Então vamos terminar a reunião. Desejamos um resto do mês de julho abençoado e o início de agosto em nome de Jesus. E declara as bênçãos do céu sobre cada um de nós em nome de Jesus. Há aqui uma unção de Deus, há aqui uma presença do Espírito Santo de Deus. Então vou terminar a reunião, vou impor as mãos sobre as pessoas aqui ao vivo e a seguir as pessoas vão semear. Desejamos um bom fim de semana a todos em nome de Jesus. Amém.